Olá, o meu nome é Samara e no vídeo de hoje eu trago a resenha do livro Checkmate, o Clube da Vingança, da autora Karina Hyde. Este livro vai falar de um clube de vingança, porém, para entendermos melhor, nós temos que voltar 3 anos na história para que conhecemos aí uma personagem que vai nos apresentar este clube da vingança. 3 anos antes, ali em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, Ana Laura está ali no parque da cidade observando tudo ao seu redor, até que um estranho misterioso começa a flertar com ela. Ela acha um pouco estranho, primeiro por ele ser um forasteiro, ela já sabe que ele é porque cidadezinha pequena todo mundo se conhece. E mais adiante da conversa ela descobre que ele se chama Guilherme, ela percebe pelo seu sotaque que ele é do Rio de Janeiro, eles começam a conversar, eles a princípio se dão muito bem. Ana Laura questiona se ele está ali na cidade por ser um fazendeiro ou de fato o que ele foi fazer ali na cidade porque não tem muitas coisas a fazer. Ele desconversa e não dá a entender o que ele foi fazer na cidade. Logo nós descobrimos que ela é uma professora ali da cidadezinha, e dentre essas conversas ali que eles estão tendo, eles vão se afastando do parque e eles começam a conversar sobre o xadrez. Ele vai explicando ali as regras do jogo e ela se fazendo que não sabe de nada, e eles têm ali um ótimo primeiro contato. Ele promete que logo ele voltará para encontrar com ela. Ela sem muitas expectativas, principalmente quando ele diz ali o seu sobrenome, que é Diniz, e ela sabe que é uma família muito poderosa, muito rica no Rio de Janeiro. Ela tem uma revista ali que conta sobre ele, sobre a sua vida. Então ela não cria muitas expectativas de que o que um homem da cidade vai fazer com uma mulher do interior. E a partir daí nós temos uma passagem de tempo nos tempos atuais. O Guilherme e a Ana Laura estão noivos e a Ana Laura está recebendo vários e vários presentes. Ela nem sabe mais aonde ela vai colocar esse monte de presente. O Guilherme marcou ali que eles tinham que se encontrar em um determinado horário, porém na cabeça dele ele disse um horário e na verdade a mensagem é outro. Então ela chega 1 hora antes e flagra o Guilherme com uma outra mulher no sofá. Simplesmente ele olha para ela como se fosse a coisa mais normal, ela não entende nada, ela quer crer que aquilo ali não é o que ela está vendo, e ele explica para ela que ele é um homem muito rico, poderoso e que não existe bem e mal para pessoas do tipo dele, e que ela terá que aceitar este tipo de coisa porque é normal. Então ela começa a imaginar e pensar que todas as vezes em que ele dizia que estava viajando para um determinado lugar, ele estava na verdade traindo ela. O Guilherme é filho do senador Castro, eles são ali os barões do aço, então eles têm muito dinheiro de fato, e a gente percebe ali conforme vai fazendo a leitura, que é uma família que ao mesmo tempo que é unida, é muito distante. O pai do Guilherme ele é ali casado há muitos anos com a mesma esposa, porém ela tem que aceitar ali algumas coisas. E o senador Castro tem ali um irmão do seu passado que fez um grande roubo, que é uma espécie de lenda perdida para todos. Todo mundo quer saber aonde ele foi parar, o que ele fez com o dinheiro, o que de fato teve ali de destino, porém ele sumiu sem deixar nenhum rastro. A única coisa que tem ali que dizem é que ele teve uma filha, mas ninguém sabe dizer se é de fato verdade, se não é. E eis que uma vez no mês o Guilherme e a Ana Laura têm que jantar ali na casa do senhor de tudo, senhor Castro, e tá indo tudo ok, até que de repente começam a falar do tal contrato. Ela não entende nada e o Castro fala que é um contrato que há séculos a família dele tem, em que as mulheres têm que respeitar ali aquele contrato. E este contrato nada mais é do que você ter que aceitar que seu marido vai dormir com outras mulheres e não poder falar disso para ninguém. E a Ana Laura simplesmente fica: oi? Como assim, contrato? Ao mesmo tempo a sogra vai ali dando força pra ele, falando que ela tem sim que assinar esse contrato, que é muito importante. E como ela tá meio que sem saída, ela já não tem mais a mãe viva, ela pensa, sem querer já acabei caindo nessa família, por que não assinar? E eis que quando ela assina ali o contrato, ela fica sozinha na sala ali de reuniões e chega uma copeira para recolher o copo em que ela bebeu água, lhe entrega um cartão e fala: não deixe o bastardo quebrar você. Neste cartão contém ali o número que é do clube. E nisso nós conhecemos a Linda Moreira. Ela é criadora ali de um reality show, Vida de Princesa, em que 30 garotas ali disputam um príncipe encantado, príncipe esse que de fato é ali da realeza, e ela se dedica
friamente ali a este programa. Ela já tá ali com uns 40 anos, ela é casada há 10. O marido dela, ela sabe que não se interessa mais por ela, ela tem certeza que ele tem uma amante. Deste casamento, que restou para ela hoje são inseguranças, medos, e ela acha que é amor, mas no caso é mais dependência. E eis que a Ana Laura vai ali para o primeiro encontro do tal clube, e ao chegar lá ela conhece uma senhora, que seria ali a chefa do clube, que é a Bárbara, e ela conta tanto para a Laura quanto para a Linda a história do clube, como ele foi fundado e o porquê que ele foi fundado. O clube foi fundado em 1901 pela Elise de Sá, no Rio de Janeiro. Elise foi pedida em casamento pelo conde Felipe de Albuquerque, e a princípio ela não queria o casamento, porém a sua família, você não vai rejeitar um conde, né? Como bem sabemos, naquela época as mulheres eram objetos dos seus maridos, que não mudou muito atualmente se pensarmos melhor, mas naquele tempo você era um objeto decorativo da casa para seus maridos. E a família da Elise era ali produtora de açúcar, que se unia ali à família Albuquerque para que fosse ali mais fácil fazer a exportação e pelo fato também de ser uma linhagem nobre. Porém, o que Felipe não imaginava é que Elise era uma mulher extremamente inteligente. Logo que eles se casam, eles realmente têm ali uma paixão, eles se dão muito bem e eles vão vivendo a vida ali tudo bem. E além de Elise e Felipe se darem muito bem, Felipe tem ali os seus negócios e Elise começa a ajudar e simplesmente o negócio do Felipe triplica ali e muito. E o que se deve ali ao sucesso de Felipe é de fato a Elise ter ajudado ele nos negócios. Então é isso que ele começa ali a ser chacota dos seus amigos pelo fato de que, poxa, você colocou ali a sua mulher para tomar conta, ainda mais naquela época, os homens extremamente machistas e que as mulheres tinham que ficar em casa. Então a Elise, se sentindo muito mal por ele, resolve que quer ficar de fato em casa cuidando das filhas e deixar os negócios para ele. Nada começa a render como era antes, porque ele não tem ali a mesma coisa que ela para os negócios. As pessoas começam a perceber que o sucesso dele era ela, sem ela ele é um fracasso. Eis que ele decide então, com muita raiva, prendê-la dentro de casa, se vingando pelo fato de que ele está sendo chacota por causa dela. E se não bastasse, não demora muito, ele a tranca em um sanatório, deixando ela lá por 1 ano. Quando ela sai de lá, ele já está casado com outra mulher e ele vive esperando que ela morra para que essa nova mulher assuma ali o seu lugar. Como de fato isso não acontece, ele vai embora para Portugal e simplesmente deixa todas as dívidas para a Elise. E eis que é daí que ela decide fundar o clube, principalmente pensando por ela ter 3 filhas e na união que nós mulheres deveríamos ter para simplesmente não deixar que nenhum bastardo nos quebre. Mas calma, essa vingança não seria matar ou machucar alguém, e sim no sentido de ir no ponto mais fraco da pessoa, porque todo mundo tem ali o seu ponto fraco. Nisso nós também conhecemos a Isis, que foi ela que entregou ali o cartão para a Ana Laura. A Isis tinha ali um casamento com o Adriano, só que para o seu casamento ser ali perfeito, ela sonhava em fazer faculdade. E o Adriano não aceitava isso, ele dizia que se ela fosse fazer ali uma graduação, que eles não iam ter mais o mesmo relacionamento pelo fato de que ela iria conhecer pessoas mais intelectuais e não iria mais querer ficar com ele. Em uma noite, a Isis conta que já fez a matrícula para prestar o vestibular da faculdade. O Adriano simplesmente se revolta e quebra a casa inteira. A Isis fica sem chão por 1 semana, até que um dia ela está ali parada na porta do serviço do Adriano, questionando o patrão dele se ele não foi trabalhar. O patrão dele diz que não, que vai fazer com que ele perca um emprego. Nisso ela conhece um mecânico misterioso chamado Júnior, que começa a conversar com ela e ele simplesmente tem ali uma forte ligação. De imediato ele começa a falar que a ex-namorada dele queria que ele fosse estudar e ele não aceitava muito bem isso. Então eles começam a conversar, a falar da vida e de repente quando Isis vê, eles estão ali se beijando, estão juntos, e o que ela não imaginava é que o Júnior na verdade se chama Geraldo, que era famoso por filmar ali quando estava em um ato sexual com outra mulher. Depois que tudo acontece, a Isis se sente mal, vai para casa e ao chegar em casa, o Adriano obviamente já sabe de tudo e ele explica quem na verdade era o Júnior, e o mundo da Isis simplesmente cai. Então você junta 3 mulheres que estão ali com sede de vingança por 3 homens diferentes, que ao fazer a leitura você consegue
perceber que um vai ligar o outro de uma forma totalmente, eu diria, não estranha, e sim por coincidências da vida. Porém, em meio a tudo isso, a gente percebe que a Ana Laura, ela tem um grande segredo. Segredo esse que ela não revela pra ninguém, a não ser a nós que estamos ali fazendo a leitura, e ela só revela de fato esse segredo quase que ao final do livro. Então, você vai fazendo a leitura e conforme você vai ali lendo, ela te dá algumas pistas, você vai ficando cada vez mais instigado para saber qual seria esse seu passado e o que esse passado dela tem de fato a ver com os Diniz. E de lição deste livro eu posso dizer que um livro que deixou de lição que a maior vingança são mulheres unidas juntas que com inteligência podem se vingar de homens que acham que trair é uma condição. Eu mais do que recomendo a leitura, está disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima!